Olá pessoal, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a participação de vocês aí nessa nossa iniciativa. Começamos a semana passada falando muito de transformação, né, digital com César Taurion. Depois tivemos uma boa experiência com o Nery, né, o José Nery, que falou bastante sobre a indústria automobilística. E aí, nessa nossa primeira semana de experiência, não sei se vocês já chegaram a ver na página ou não, nós já decidimos fazer uma alteração na sexta-feira, né? Nós chamamos de sextou. Então, toda sexta-feira nós vamos sextar com alguns amigos, né? E já temos alguns convidados para sexta-feira agora, vai ser um bate-bola sobre transformação da atividade de prestação de serviço contact center. Já temos aí dois amigos confirmados, devemos ter no máximo 4 para a gente ter um bate-bola bem interessante, né, e fazer uma coisa bem dinâmica. Acho que a experiência está sendo muito boa, a gente tem entendido, né, essa experiência, né, tem tido um feedback muito legal. E hoje queria agradecer ao nosso amigo Milton Biral Filho, né, é um garoto, né, está na atividade aí já até 38 anos, né, Biral? Você acabou de comentar isso com a gente. O Biral é um grande amigo, né, nos conhecemos aí há bastante tempo, né, eu peguei ele acho que na metade da carreira dele, então sou bem mais novo que ele. Peguei ele ali na CPFL. E indo direto, né, ao assunto, né, vocês vão acabar vendo que o próprio Biral ele tá num lugar, ele está em home, né, está de quarentena, né, como eu, né, e toda a nossa equipe aí, nós também estamos todos em home, né, eu vou falar em home porque tem alguns jovens, né, e a gente decidiu, né, ir para essa experiência que está sendo muito produtiva. Vide o resultado desse evento das entrevistas que nós acabamos decidindo fazer. Então, Biral, de bate pronto assim, né, em cima de tudo que está acontecendo aí na atividade, eu vou te perguntar se os teus últimos dias, tuas últimas semanas aí estão sendo fácil, cara. Não tem sido muito fácil não, Júnior. Mas essa é uma característica de call center, né? A gente é uma atividade bem dinâmica, né? E agora, com uma situação como essa, apesar dos meus 38 anos de atividade, eu nunca me deparei. Assim, é a primeira situação em que eu sou obrigado a trabalhar em home office, né? E a nossa grande preocupação é com as pessoas que ficaram lá no site atendendo nossos clientes. Então, eu tenho trabalhado 14 horas por dia e com o propósito de fazer com que passar para aquelas pessoas que estão atendendo nossos clientes ter mais uma situação mais controlada, reduzir a ansiedade, reduzir a preocupação, né? Então, basicamente, minha atividade, nossa preocupação nesse momento é isso, proporcionar conforto para aqueles garotos que estão atendendo nossos clientes. E você tá a tua base está onde, Biral, hoje? São José dos Campos. Nós ficamos um ano né, no caso, eu fiquei um ano em Mogi das Cruzes, com um outro fornecedor, e agora nós fomos para São José dos Campos, estamos lá 1 ano e 4 meses. Uhum. Entendi. E como que é a tua operação? A gente estava falando, né, que tua vida não deve ter sido fácil, né? Mas foi fácil ou não foi fácil? Quais foram os seus desafios aí? Na verdade, desde que eu cheguei como eu estava te falando, né, eu já estava aposentado, né? Eu já estava em casa quando eu recebi o convite da IDP para ir até a IDP fazer a transformação digital do call center.
Uhum. Então, desde 2017, começo de 2018, a gente está nessa labuta de fazer a transformação digital. Então, os nossos dias têm sido muito intensos, né? E agora, até com a chegada do Covid-19, a gente teve que dar uma paralisada no desenvolvimento das novas tecnologias para cuidar da operação. Minha vida é assim, eu fico durante a semana em São José dos Campos, aos finais de semana estou em Campinas com a família, e conectado 24/7. Entendi, entendi. Mas como a gente fala de uma atividade, né, que é uma atividade que você tem um impacto social muito grande, eu acredito, né, que efetivamente deve ter tido um impacto muito grande para os teus consumidores, né, que É, são cidadãos, né? Então, sim. é, eu até imagino que tenha tido uma transformação muito grande quando a gente fala, inclusive, de regulamentação. Então, você hoje não é hoje, né? Mas você nunca tem uma independência total para atender só o teu cliente. Você tem uma regulamentação, né? Você tem uma agência reguladora que ela pode ter te facilitado ou não para você melhorar, se adaptar a esse momento e prestar informação para o teu cliente, que é um É. cidadão, né? Como foi Nós esse temos, processo para... nós temos a característica do nosso negócio é uma empresa que comercializa um produto de primeira necessidade, né? Uhum, Então, esse já é um aspecto. É um produto essencial, não pode faltar. uhum, É um produto também que, se houver um cabo rompido na rua, um poste caído na rua, eu coloco em risco de morte a população. Então, uhum, eu tenho que atender muito rápido essa demanda. Então, isso já é uma segunda preocupação. O terceiro, a ANEEL é um órgão regulamentador, ela tem um nível de exigência que supera a própria lei do SAC. Tanto é que, quando a lei do SAC chegou, nós estávamos adaptados a ela, porque o nível de exigência da ANEEL já superava aquilo que estava sendo exigido na lei do SAC. Esse é um uhum, outro aspecto. Agora, a gente está vivendo uma situação em que a economia parou, os comércios estão fechados, nós provavelmente teremos como consequência muitas demissões, e as pessoas terão dificuldade de pagar a conta de energia elétrica, porque com uma outra questão, né, o Vilnor, as pessoas estão em casa em home office, estão consumindo mais energia com TV, com internet, enfim, isso vai aumentar o consumo dessa população, o consumo de energia elétrica. Alguns deles não terão trabalho, né? Como é que farão para pagar essa energia? A própria ANEEL, ela editou a semana passada uma nova regulamentação, que ela, por exemplo, suspende o corte por falta de pagamento para cliente residencial, justamente preocupada em que o nosso cliente mantenha um mínimo de conforto dentro de casa. Isso traz um impacto econômico para as distribuidoras de energia elétrica. E o que não pode ser confundido, e isso já está sendo confundido, o corte foi suspenso, mas o débito não foi isento. O débito continua existindo, né? E hora que essa regulamentação ela for perder efeito, os clientes terão que pagar essa conta. Então, terá um impacto social muito grande, né? E que as distribuidoras de energia elétrica, de um modo geral, estão pensando como fazer para atenuar esse impacto lá na frente. Enfim, então são vários desafios ao longo do dia. E tem a questão, os nossos atendentes se utilizam de transporte público, né? Então, eles já estão sujeitos a uma eventual contaminação no transporte público. Depois a gente coloca essas pessoas dentro de um espaço limitado, um monte de gente também correndo risco de uma eventual contaminação. Então, você tem que criar condições para minimizar esse impacto todo, né, o Vilnor? Então, essa tem sido nossos desafios.
E quanto a primeira decisão que vocês tiveram quando foram impactados foi ir para home office ou não? Vocês tiveram Não, alguma outra? não, tivemos outra. Home office, inclusive, a gente começa essa semana. Nós ainda não fomos para home office. A gente começa na terça-feira. A primeira decisão nossa, bom, primeiro, é fazer uma campanha de sensibilização, né? Para uma sensibilização para o cuidado com a higiene pessoal, né? Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos a todo momento. Instalamos álcool gel em toda a operação, né? Para todo início de ilha, de posição de atendimento, tem lá um recipiente com álcool gel para o atendente fazer a sua higienização. Intensificamos limpeza no ambiente de trabalho, várias vezes ao dia. Fizemos um espaçamento de PAs. Então, hoje, entre um atendente e outro, tem pelo menos 2 PAs de espaço para evitar a aproximação dos atendentes. Então, esse foi e muita conversa, né, Júnior? O call center de energia elétrica, ele foi estabelecido pelo governo como uma atividade essencial, que ela não pode sofrer paralisação. Então, é muita conversa com os atendentes para explicar a nossa responsabilidade com a sociedade, não é? E agora, por fim, a gente culmina com levar 25% da nossa operação para home office. Como eu estava te falando há pouco, o home office ainda temos muito que evoluir. Quer dizer, nós estamos levando internet e computador para esse atendente em casa. Mas a gente precisa ainda proporcionar isolamento acústico, por exemplo, para esse atendente poder trabalhar com tranquilidade, né? Então, pode ser que a gente tenha uma perda de qualidade no tratamento da ligação. Algo que a gente vai experimentar agora, vamos conhecer agora. Mas você não vê o home office como a saída? Eu vejo, não de curto prazo. Eu acho que a gente tem que criar condições para que o home office ele seja efetivo. Por exemplo, para nós seria muito útil o home office, porque a gente sofre com as fortes chuvas, né? A nossa rede ela é agredida pelos temporais. Árvore que quebra e cai sobre a nossa rede, outdoor que sai voando pela rua e acaba rompendo o cabo da nossa rede elétrica. E aí você põe, em poucos minutos, você coloca milhares de clientes sem energia elétrica. A gente tem uma série de canais digitais para que o cliente possa registrar a falta de energia nos seus imóveis. Mas tem uma preferência do cliente para esse tipo de serviço ser feito pelo 0800. Ora, se eu tiver atendente em condições de atender home office, eu ganho o tempo de deslocamento desse atendente até o call center, porque são 2 horas de um volume de chamado muito intenso. Então, se eu conseguir economizar o deslocamento do atendente até o call center, eu consigo botar mais gente de uma forma muito mais rápida para atender cliente. Mas na tua percepção, o que mudou, né, o impacto dessa crise, vamos colocar assim, o que efetivamente mudou para vocês? O que eu mencionei, assim, do ponto de vista de atendimento, a gente está com todos os cuidados que nós estamos tendo, nosso absenteísmo aumentou em 20%. Aliás, aumentou 20 pontos percentuais, na verdade. Num primeiro momento. Porque o atendente está preocupado, ele está mais seguro ficando em casa. É que antes da ANEEL publicar uma resolução que ela suspendia o corte por falta de pagamentos para clientes residenciais, a IDP já tinha tomado essa decisão de suspender o corte. Ela fez isso antes. Então, diminuiu a demanda. 40% da nossa demanda é cliente inadimplente, que está ligando para consultar débito, emitir uma segunda via de conta, pedir uma religação, né, de energia que estava cortada por falta de pagamento, enfim.
como a gente suspendeu o corte, diminuiu muito a demanda no call center. Então, esse 20% de absenteísmo no call center não foi algo preocupante naquele momento. Mas nós não sabemos como ficará daqui para frente, né? Há uma tendência de aumentar esse absenteísmo, se perdurar muito essa situação de contaminação, né, que nós estamos vivendo no Brasil. Então, isso foi um forte impacto na nossa operação. Outro impacto é fazer gestão de uma operação de forma remota. Nós temos condições tecnológicas para fazer o acompanhamento do que está acontecendo na operação. Mas aí, fazer gestão de call center, eu vou usar uma expressão mineira. Ele fala o seguinte, o porco engorda com o olho do dono. Se você não estiver perto, olhando, observando, compartilhando conhecimento, apoiando a operação de forma presencial, eu corro o risco de ter perda de qualidade nesse tratamento com o cliente. Isso é uma outra preocupação que nós temos muito forte. Eu acho que isso mudou. Toda a minha equipe hoje, que fica o tempo todo dentro do site, que a nossa operação é terceirizada. Mas eu e minha equipe ficamos dentro do site do parceiro. Né? Esse site é um site dentro do shopping, lá em São José? O nosso parceiro é Atento e é o site da Atento em São José dos Campos, é dentro do shopping Vale Sul. Então, e nós trabalhamos dentro do site. Agora nós somos remotos, né, distante. Criamos toda uma condição de manter o contato diário com a operação. Mas não é a mesma coisa do que estar presente. Eu tenho... E aí, assim, eu já tenho muito tempo, né, nesse mercado de call center, já são 20 anos. E por mais condições que você crie de fazer gestão remota, pela experiência que a gente tem com outras distribuidoras, as que obtêm o melhor resultado são aquelas em que o contratante está dentro da operação. Entendi. Então, acho que... Esses são aspectos. Agora tem um aspecto econômico-financeiro, né, que impacta no nosso negócio, né? Quer dizer, se eu deixo de cortar, parte dos clientes deixa de pagar a conta. Certo. Agora, nós temos nossos custos operacionais recorrentes, né? Nós temos nossos compromissos com fornecedores, né? Nós temos obras que estão em execução, são contratos que nós temos com a ANEEL, né? A gente tem que continuar com as nossas ampliações de rede. Nós temos que continuar operando essa rede com um nível de qualidade exigido pelo poder concedente, enfim. E certamente a gente vai ter um impacto no caixa da empresa com essa suspensão do corte. Isso acho que vai ser uma consequência, né, pelo tamanho que a crise está gerando, vai ser uma consequência generalizada, né? Vídeo o impacto que está se estimando aí em cima das pequenas e grandes empresas, né? Fora o resto, né, da população que não tem emprego direto, né, trabalha de forma informal, o impacto já chegou, né, e a gente está vendo e presenciando. Mas aí, Birol, eu acho que entra uma outra questão, né, que sempre se discutiu também, acho que sempre se discutiu na atividade nos últimos 2, 3 anos, a questão do home office, que é uma coisa que estava meio que empacada, não estava indo, né? A gente tinha poucas experiências. Aliás, não era empacado, né? Não é a melhor expressão, mas a gente tinha poucas experiências, né? A gente tem notícias, por exemplo, da Gol, que tem uma operação com mais de 1.000 pessoas em home office. É uma operação assim, que a gente conhece, né? Já foi até vencedora de um prêmio Latam. E eles operam, acredito que quase 10 anos já, né? Então já tem experiência. O que a crise acabou fazendo é acelerar esse processo de implementação. Todo mundo correu para alternativa, independente de já ter uma pré-experiência ou não. A outra questão, né, que a gente nós estávamos conversando, é a questão da digitalização do atendimento, né, ou do serviço para o cliente. Vocês também, né, estavam acelerando esse processo, né? Vocês Sim. pararam isso para atenuar a crise ou vocês vão continuar investindo ou vão investir mais?
Nós continuamos investindo. Nós fizemos um grande investimento e há um ano a gente vem implementando essas novas tecnologias digitais na nossa operação. Nós implementamos um SMS bot, implementamos o chatbot, implementamos URA visual, reformulamos toda a nossa URA. E tudo com também, inteligência artificial. Tudo com inteligência artificial. E estamos melhorando também o nosso processo de gestão. Antes nós só tínhamos gravação de voz, agora temos gravação de tela. Abandonamos o modelo tradicional de monitoria de qualidade, adotamos o Speech Analytics. Então, assim, tem várias iniciativas, isso tudo já está implantado. Agora nós tínhamos pendente o desenvolvimento de PA digital e um WhatsApp Business. E nós demos uma parada agora, que os recursos do nosso parceiro estão alocados para implantar o home office em seus clientes, mas essa semana a gente retoma o desenvolvimento do WhatsApp Business, que está previsto para ser implantado agora em abril, e a PA digital também, que deve ser implementada agora em abril, né? Então, assim, não pretendemos parar, não. O nosso objetivo é todo serviço de grande volume e baixa complexidade é migrar para os canais digitais, com inteligência artificial. O nosso desejo é que as nossas PAs de atendimento fiquem dedicadas a tratar assuntos mais complexos com os nossos clientes. Eu ter uma operação melhor preparada para atender assuntos mais complexos. Esse o nosso propósito e a gente espera concluir isso até o final do ano. Mas você qual é o impacto que tem o teu consumidor, né? Porque você mesmo brincou aí, né, que você atende o cliente de Ásia, né? A Ezira Zurmira, né? Como eu brinquei. Você tem o teu grande consumidor tá mais para a Zumira aí, né? E aí como que você vai trabalhar na esse verdade, cara? Já há muitos anos, o principal canal de atendimento da EDP é justamente a agência virtual e o nosso app. Né? Então, o nosso cliente ele é digitalizado. Agora, recentemente, olha que curioso, a gente fez um trabalho e contratamos uma consultoria para redesenhar o nosso app e nossa agência virtual. Por seus principais canais, a gente entendia que a gente deveria também seguir com um projeto como esse, de reformulação desses canais. Essa consultoria ela foi a campo, ela foi entrevistar clientes de São Paulo e do Espírito Santo, porque a EDP é uma distribuidora que atua em São Paulo e no estado do Espírito Santo, certo? Uhum. Aqui no Brasil, né? Porque nós somos uma multinacional portuguesa, poucas pessoas sabem disso, mas nós atuamos também em Portugal e na Espanha. Bom, aí essa consultoria foi conversar com o nosso cliente. E, para nossa surpresa, o que esse cliente nos disse? Ele falou, olha, eu quero ser atendido com o canal que eu tenho disponível na mão. Eu tenho um WhatsApp, eu quero ser atendido pelo WhatsApp. E foram clientes dessa categoria da Zurmira, entendeu? Uhum. Pessoas muito simples. E é interessante, viu, que nós fomos entrevistar um cliente, a gente pergunta para esse mesmo cliente que quer ser atendido pelo WhatsApp, a gente perguntou para ele o seguinte, o que ele entendia de autoatendimento? O que ele entendia por isso? Olha a resposta do cliente. O autoatendimento, eu tenho uma necessidade, eu vou até a agência de atendimento da EDP, eu peço para o atendente, eu digo para o atendente que eu preciso, aí ele faz o meu autoatendimento. Então, assim, é um termo muito sofisticado, mas esse usuário ele quer algo mais simples. E ele nos direcionou a investir no WhatsApp Business e não na agência virtual no app. Não que eu vou deixar de aprimorar esse canal, mas eu vou disponibilizar um canal via WhatsApp, também com inteligência artificial. Entendi. Quer dizer, todo esse processo ele já está automatizado. Se ele pedir,
acionar por falta, queda de energia, alguma coisa assim, automaticamente já é direcionado, é isso? Isso, ele pode fazer pela agência virtual, pelo app, pela URA, pelo SMS bot, pelo chat bot, e agora vai ter o WhatsApp Business para fazer também esse mesmo pedido, esse mesmo registro. Uma outra preocupação, Birol, que a gente percebeu muito, né, e teve até um movimento de paralisação e de greve, né, foi a falta de cuidado, pelo menos alegada, né, com as pessoas, né? A preocupação social com as pessoas que estão dentro da tua operação, né? Como é que foi tratado isso internamente com vocês? A IDP tem esse zelo, né, com as pessoas, né? É um valor, né, da IDP. E nós encontramos um parceiro, né, e as pessoas que estão envolvidas na nossa operação têm esse cuidado muito grande também. Então, desde o início, a nossa preocupação sempre foram com as pessoas. E você sabe que essas ações que eu comentei logo no início do nosso bate-papo, né, de separar as PAs, de fazer essa campanha de sensibilização, o álcool gel, enfim, tudo isso atrelado a muita conversa, muito bate-papo, muita proximidade com a operação, ela fez com que o impacto fosse menor na nossa operação. Tem operações do setor elétrico que estão passando por situação muito mais crítica que a nossa. E resultou numa fiscalização, Vinor, recentemente, na semana passada, pela Vigilância Sanitária no nosso site. Não só ela aprovou as condições que ela encontrou, como elogiou o cuidado que nós tivemos com os colaboradores. E não tivemos problema algum. E a gente sabe que tem os sites por aí que foram fechados pela vigilância sanitária, né? Então, eu acho o seguinte, a gente não fica só no discurso, sabe, Jonas? A de cuidar das pessoas. A gente, na prática, cuida. E as pessoas percebem. Elas percebem e respondem de uma forma muito positiva, né? Então, assim, desse aspecto, a gente está muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Na questão voltando à questão do atendimento e da transformação, né, existia uma tendência de fechar o ponto físico ou não? Isso foi feito. A nossa conversa ela estava baseada no call center, né? Mas uma ação que a IDP fez logo no início foi o fechamento das agências, antes mesmo da ANEEL colocar isso como opção na regulamentação que ela publicou semana passada. Nós estamos há pelo menos 10 dias aí com as agências fechadas, né? E os atendentes estão lá ainda nas agências, fazendo atividades de retaguarda, né? A gente criou um formulário dentro da nossa agência virtual em que serviços que são solicitados nas agências, agora o cliente solicita por esse canal, né, por esse formulário. E os atendentes nas agências recepcionam o pedido e executam o serviço do cliente. Né, mas não estamos fazendo atendimento ao público, não. Entendi. Mas você tinha comentado a estratégia de também usar os pontos ou essas unidades como um ponto também de atendimento e ao invés de você transferir para o home office, usar esses pontos como se fosse uma extensão do call center. Como que vai ser a nossa estratégia agora a partir dessa semana? Então, 25% da operação vai ficar em home office, porque nós também tivemos um cuidado, Leonor, logo no início, de afastar as pessoas, as mulheres grávidas, e nós também temos pessoas com mais de 60 anos na nossa operação. Então, essas pessoas estão em casa. Então, agora eles vão poder atender através de home office, essas pessoas, tá? Então, 25% da nossa operação vai atender em casa. Nossa ouvidoria vai atender em casa também, em home office. E numa terceira onda, nós vamos migrar chamada do call center para as agências de atendimento. Né? Isso vai ser uma terceira onda. Por que a gente não priorizou isso? Porque, por enquanto, a nossa capacidade de atendimento não foi afetada pelo aumento do absenteísmo.
Então, eu ainda consigo absorver. O nosso nível de serviço, viu, Nora, é muito bom. 98% dos nossos clientes esperam até 30 segundos para ser atendidos. Então, hoje não há necessidade de eu priorizar o transbordo para a agência, mas a terceira onda, certamente, nós transbordaremos chamadas para a agência. Pelo que você está falando, então, o impacto da crise provocada pelo Covid-19 não foi muito grande na atividade. Eu esperava mais, até o dia de hoje, nesse horário. Eu não sei como será daqui para frente, mas eu esperava impacto maior, como tem algumas operações de call center do setor elétrico que tiveram impactos muito maiores. Muito maiores. Então, isso que eu ia te perguntar, era a segunda pergunta, né? Se isso é uma coisa da EDP ou uma coisa do segmento de utility. Não, foi uma questão da EDP. Eu sei de operações do setor elétrico, e aí eu vou me abster de dizer o nome, mas que está com absenteísmo de 40%. Nossa, aí o impacto realmente é grande. É muito grande, é muito grande. Nós começamos, no começo da semana passada, o nosso absenteísmo era de 20%. Nós terminamos sexta-feira com absenteísmo de 9%. Então, pessoas que estavam afastadas da operação, sabendo dos cuidados que nós estávamos tomando, voltaram para o trabalho. Voltaram para o trabalho. Então, por enquanto, o impacto é muito pequeno. Entendi. O tamanho muito pequeno em função do tamanho da crise, né? Não, então, mas porque assim, as notícias que nós temos é que alguns segmentos, algumas atividades pararam, né? Teve empresa o primeiro pânico que deu no mercado, algumas, não sei, a gente tem informação, teve empresa que parou, né? Então, isso é você imagina, de repente, separar 8 mil pessoas e não dá atendimento ao teu cliente, né? No setor elétrico teve uma operação em que os atendentes se rebelaram e disseram que não iam atender, mas depois retomaram a atividade. Tem notícia de outras com absenteísmo de 40%, enfim. Toda hora a gente ouve uma crise. Sites inteiros que foram fechados não do setor elétrico, de outro segmento, mas a gente é sabedor de que teve sites inteiros que foram fechados pela vigilância sanitária, enfim, tem histórias, um monte de histórias que a gente está ouvindo. O nosso realmente, eu acho assim, viu, além dos cuidados que nós tomamos, eu acho que a gestão nossa próxima do nosso parceiro e a gestão próxima do nosso parceiro com as equipes fez uma diferença enorme, eu não tenho dúvida disso. Sabe, esse zelo de estar perto, de acolher as pessoas, né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Mas você acha que foi fruto do pânico que se criou imediatamente porque ninguém sabia o que poderia acontecer? Sim. Ainda está muito nebuloso, né, Vilnor? Tem um monte de questões que ainda não estão respondidas, né? A gente sequer sabe exatamente. A gente sabe que há algumas formas de contágio, né, do vírus, mas a gente não sabe de toda forma, né? Não conhece sobre todas as formas. Então, tem uma insegurança muito grande instalada e, né, estabelecida no mercado. Espero que um abençoado descubra logo o remédio para tudo isso. Exatamente. Mas, então, aí nós começamos a falar de incertezas de futuro, né? É difícil até de te fazer uma pergunta, né? Perguntando como que vai ser teu dia amanhã, semana que vem ou no próximo mês, né? Essa é a grande expectativa que a gente convive hoje, né? Mas é o seguinte, é continuar próximo da operação, quer dizer, isso não muda, continuar investindo em tecnologia para que cada vez menos o cliente tenha dependência do atendimento humano, para a gente fazer uma migração gradual e segura para esses canais digitais. Isso não vai mudar. E pensar numa contingência em home office mesmo melhor preparada, né? Eu acho não só prover
computador e pacote de banda larga para atendente, né? Mas deixar algumas, prover mobiliário adequado, né, para esse cliente, isolamento acústico, né? Porque você imagina, né, uma situação dessa de crise, você atendendo o cliente, cachorro latindo de fundo, criança gritando de fundo, não me parece ser uma forma profissional e pode provocar insegurança no próprio cliente, né? De achar que não está falando com a distribuidora. Nesse momento, eu acho que a sociedade ainda está recebendo como uma alternativa para ser atendido, né? Mas eu acho que isso efetivamente precisa profissionalizar. Eu concordo com você. Você como é que você vê o futuro da atividade de relacionamento com o cliente? Você acha que por conta desse impacto aí muda muito, Birão? Você já começa a perceber movimentos, ou vocês participam já de reuniões questionando algumas coisas, ou não? O setor elétrico ele tem um fórum, né, Junior, que é patrocinado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica e reúne todos os executivos de call center do setor. E a gente, de 3 em 3 meses, a gente se reúne para discutir melhores práticas de atendimento. Então, a gente vai intensificar. E hoje, como não dá para reunir presencialmente, como a gente faz, a gente criou um grupo em WhatsApp e a troca de experiência é diária. Diária e online. Então, todo mundo tem essa preocupação, sim, de aprimorar, de sair desse momento de crise, né, com o menor impacto possível para os nossos clientes, mas de aprimorar, sim, a qualidade do serviço. O que eu acho de futuro, Vilnor, é isso que eu comentei há pouco. Cada vez mais a gente disponibilizar opções de atendimento via canais digitais para os nossos clientes e a operação, a minha expectativa é que seja melhor preparada e melhor remunerada para prestar um serviço por telefone, quando necessário, de melhor qualidade. A gente já observava, né, havia uma tendência muito grande, né, da atividade, desse aprimoramento, né, da qualificação. Essa é uma discussão, ela não é muito antiga, mas ela é mais recente da atividade, até pela introdução da tecnologia, né? Com mais tecnologia, você vai ter que ter gente mais bem preparada, até para mexer com a infra que está atrás, né? Com inteligência artificial, né? Programação, com analytics, aí envolve um campo muito grande, né? E o jeito de treinar, né? Que é a nossa preocupação, que a gente acabou suspendendo o projeto em função da crise, mas a gente estava justamente refazendo todo o modelo de treinamento do nosso atendente, porque o treinamento durante muitos anos no setor elétrico, ele foi baseado em PowerPoint, informações em PowerPoint e simulando atendimento nas estações de treinamento, certo? Usando o sistema mesmo. Mas ele, para essa população, para esse público jovem, já não tem muito apelo PowerPoint, né? Então, a gente está fazendo todo um processo. É uma outra geração, né? É uma outra. Então, a gente já vinha investindo muito em videoaula, a gente vinha investindo muito em gamificação, a gente já em plataforma de conteúdo, né, uma plataforma de conteúdo com mais cara do Facebook, em que a gente coloca lá não só os procedimentos, as instruções de trabalho, mas coloca os vídeos, os treinamentos em vídeo, né, para que os atendentes tenham acesso, que eles possam comentar o conteúdo, que eles possam interagir entre eles. A gente usa uma linguagem muito bem-humorada com os atendentes, né, para fazer a divulgação de notícias rápidas, que eles precisam se atualizar durante o dia. Pra você ter uma ideia, a nossa plataforma de conteúdo, ela está instalada aí no Brasil. A última informação que eu tinha 50 mil PAs utilizando a mesma plataforma de conteúdo que nós usamos. Só que a nossa operação é uma operação pequena, mesmo para o setor elétrico. Nós temos 170 posições de atendimento. E mesmo assim, a nossa operação é
ela lidera o ranking da operação que mais usa a plataforma de conteúdo. Entendi. Porque ficou muito interessante a forma como a gente passou a se relacionar com esse público mais jovem, né? Uhum. Então, assim, a gente já vinha com essa preocupação e a gente estava conversando com uma consultoria que já tem uma outra pegada, que usa técnica de teatro para dar treinamento, enfim. Ela estava fazendo uma revisão do nosso conteúdo de treinamento. Tivemos que dar uma parada agora em função desse momento de crise. Mas parando né, voltando à normalidade, e a gente espera que seja breve, a gente retoma esse projeto de revisão do nosso conteúdo de treinamento. Vocês estão trabalhando com algum deadline ou perspectiva, não é deadline, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas com algum... Até setembro. Não, com a crise. Você acha que Sim, vocês até estão... setembro. Você acha que vai até setembro? Na verdade, assim, eu já vi cenários mais otimistas, que acabaria em abril, depois... Mas a gente, por segurança, o home office, a gente vai contratar até setembro. Entendi. Não, então, assim... Você tem aí um impacto social, né, que é muito grande, mas você também tem as consequências do impacto econômico, né, que é uma coisa Sim. que você falou no começo da conversa, mas coisas que você tem que começar a equilibrar, né, em um determinado momento você vai ter que equilibrar, né, isso. Para você ter uma ideia, tem distribuidora de energia elétrica que vai suspender a leitura de medidores. Né? Porque é uma manifestação dos clientes que não querem uma pessoa entrando no quintal da casa deles para fazer a leitura do medidor. E acha que é um ponto de contágio. Então, já tem algumas distribuidoras que já suspenderam a leitura. Aí, ao suspender a leitura, como é que se faz? Fatura a conta de energia do cliente pela média de consumo dos últimos meses. Mas se ele tem mais gente dentro de casa consumindo mais, a média passada talvez esteja abaixo do consumo real. Quando essa distribuidora retomar a leitura do medidor, o que vai acontecer? Vai ter consumo acumulado no relógio desse cliente. A distribuidora vai cobrar a diferença. Então, assim, enquanto for possível, a EDP pretende continuar tomando leitura de medidores. Mas a gente trabalha com uma possibilidade de, num futuro, a gente ter que suspender também. Entendi. Entendi, Birol. Bom, Birol, eu estou aí com as minhas respostas praticamente todas encaminhadas, né? Eu acho que dadas, né, por você. Fico contente, né, com a entrevista. Eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para levantar, a gente dá uma continuada, né? Nós estamos praticamente com 45 minutos de entrevista. Normalmente o nosso tempo ele fica em torno de 40 minutos e a gente se estende de acordo com o assunto e te explora mais um pouco, né? Mas enquanto isso eu queria só reforçar, né, para o pessoal que nós iniciamos na semana passada a série de entrevistas e já temos uma mudança que é o Sextou, né? Sexta-feira agora nós vamos fazer um bate-papo com alguns executivos aí da área de prestação de serviço para a gente tentar entender o que está acontecendo com o mercado, né, de prestação de serviço, que eu acho que uma das mudanças grandes vai para o prestador de serviço, que já vinha sofrendo muitas consequências, né, dessa mudança da tecnologia, né, de passar do atendimento de voz para o eletrônico. Então, praticamente todas as companhias aí, as principais que a gente tem informação, elas se adaptaram para esse novo modelo de negócio, né? Então, nós vamos discutir isso. E aí convidamos todo mundo para participar. Aí, Birol, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, quiser fazer mais algum comentário, aproveita o espaço e a gente te agradece a informação. Não, acho que a gente abordou todo o momento que a gente está vivendo. Só dizer que a nossa expectativa, como eu comentei há pouco, que algum abençoado encontre logo a cura para esse vírus e para a gente levar uma vida normal. A minha grande preocupação, assim, hoje é o
que vai acontecer com a nossa economia, né, Vilmar? Que é A a gente parte vendo um econômica. monte de muito comércio pequeno, médio, fechado. Eu vejo lá onde a gente tem nossa operação, é um shopping todo fechado, né? O custo de manter uma loja nesses ambientes custa muito caro, aí você não tem a contrapartida do faturamento. Como é que vai ser a vida desses pequenos e médio empresários? E principalmente do autônomo, como você mesmo comentou no início da nossa conversa, né? Que é como é que esse cara vai sobreviver. Então, eu acho esse, assim, talvez seja a nossa maior preocupação hoje, é a situação econômica do país e do mundo, né? A gente já está vendo lá na Itália, né? Várias empresas quebrando. Tá bom. Obrigado, Birol. Ficamos à sua disposição, né? Os nossos próximos passos são subir a entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. E amanhã nós temos uma reunião com um advogado trabalhista que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e depois da manhã nós vamos falar de consumo com o Marcos Cagliari, né, que é o presidente da Ipsos, tá bom? Agradeço, Valeu, muito Birol, obrigado viu, a todo mundo, e boa obrigado sorte para pelo convite. todos nós, que é isso, Obrigado. que agradeço. Abraço. Um abração, tchau, tchau, obrigado.